Joseli, né, em relação ao Rubem Alves, né? Então, assim, nesse espírito de amor e de encantamento, né, foi esse espírito que ele clamava, né, em relação à questão da educação, quanto à questão deste encantamento, da questão deste amor, né, por este trabalho, é que eu agradeço enormemente esta oportunidade de retomar estes espaço escolar, né, um espaço assim que eu tenho muito orgulho de ter transitado por ele durante 31 anos, né, e hoje me encontro aqui em Cotegipe, atuando, né, como psicanalista, uma transição que fiz logo após a minha aposentadoria e estou fazendo os atendimentos aqui em Cotegipe. Trouxe como tema da saúde mental um gesto de alto amor, né? Um gesto de alto amor. A gente está aí com a questão da retomada e eu entendo, já estive nesse lugar, um lugar de esperança, um lugar de encantamento mesmo, mas que neste momento a gente percebe que está um pouco comprometido diante de tantos sentimentos, diante de tantas emoções que a gente tem passado no decorrer desses 2 anos, né? Então, ou seja, a questão da pandemia já era a pandemia da doença mental, ela já era uma pandemia velada, né? Hoje, a partir da pandemia, percebeu-se a importância desse tratamento, desse atendimento, né? E que infelizmente a gente ainda se encontra que já é histórico, com alguns preconceitos ainda sobre a saúde mental, né? Então ainda por falta de informação, talvez, e o preconceito mesmo, né? Então ainda o doente mental ainda é tratado como louco, aquele louco, porque historicamente o louco ele ficava isolado, ele ficava distante, né? Ele era perigoso, então fraco, considerado fraco, e aí muitos ainda se encontram atrás dessa máscara. Eu vou tirar essa daqui também, tá? Vou aproveitar para tirar essa também. Então, e ainda tem também aquela outra concepção, né? Que o doente mental sendo tratado como um malandro, não quer nada, tá querendo trabalhar não, né? Dá uma de coitadinho aí, para poder ficar afastado do trabalho, né? Então ainda é tratado assim, como preguiçoso, como aquele que não quer nada, e hoje a questão do professor, ela está atrelada também com toda a comunidade escolar. São os alunos que nós vamos estar recebendo também, que eles não terão somente dificuldades de aprendizagem, mas eles também vêm com um sofrimento mental, esse mesmo sofrimento, né, que nós passamos também, né, que foi mundial, né, foi mundial. Então nós temos muitos jovens, inclusive entre jovens e crianças, esse comprometimento ainda é maior, né, justamente por essa situação de não ser considerado pelos pais, por exemplo, não quererem aceitar essa condição de que ele está doente, porque de uma certa forma a família também fica exposta, né? Como assim? Os pais, né, daquela criança, e a saúde mental, ela ainda é tratada à margem, né? Porque o que acontece? Quando um jovem, ele se encontra com outro tipo de doença, um diagnóstico, que já tem um diagnóstico, né? Então, por exemplo, tem o diagnóstico
do câncer, aí as pessoas falam, olha a diferença das frases. Nossa, ele é tão jovem, tão bonito, não tem dificuldade, por que está deprimido? Está numa família tão boa, por que está deprimido? Né? Olha a diferença. Nossa, esse jovem, tão bem de condições, por que ele está com câncer? Diferente, né? É diferente escutar. Só que o cérebro comanda todo o nosso corpo, todos os nossos comportamentos. Por que não tratar desse órgão como a gente trata do fígado, trata do rim, trata do coração, né? Por que ainda a gente se esconde atrás desse preconceito? Que a cada dia nós temos mais doentes mentais, né? Inclusive que foram agravados com a pandemia. Então, o que acontece? Os quadros existentes, eles agravaram, como eu acabei de colocar, e surgiram ainda outros termos para justificar o sofrimento causado pela pandemia. Então, por exemplo, a ansiedade, dados da OMS, tá? A Organização Mundial da Saúde, a ansiedade aumentou 18,6%. E 1/3 dos transtornos mentais nas Américas, nós temos 1/3 de pessoas, agravaram 1/3 de pessoas com transtornos mentais nas Américas que estão incapacitados nesse momento, né? E aí, junto com a pandemia, surgiram 2 termos na medicina, justamente para especificar os transtornos da pandemia, que foi fadiga pandêmica, que nada mais é do que o cansaço e o esgotamento físico e mental, e o definhamento, que é a estagnação, falta de propósito e de motivação, dificuldades de concentração e queda de rendimentos no trabalho. Algo novo? Não. Simplesmente eram doenças transtornos que já convivíamos com eles, né? Que são o estresse agudo, crônico e pós-traumático, e a síndrome de Burnout, que é o que vai acometer grande número de professores, principalmente a partir de 2022, né? Então, mas foi necessário criar esses 2 termos para especificar, né, que eram doenças causadas pela pandemia. E em crianças e jovens, por terem ficado fora da rotina, principalmente da rotina escolar, esse espaço de interação social, né? Por ainda não terem os recursos para se defenderem, né? Eles não tinham os recursos para explicar o que estavam acontecendo. Então, essa falta dessa rotina, o medo, a desesperança acarretaram o transtorno de humor e a falta de disposição nos jovens. Então, quantos jovens que chegam ou que estão, quem é mãe, mas que convive com os jovens, os adolescentes, eles estão nessa condição de desesperança, nessa condição de falta de perspectiva, né? Sem projetos, sem acreditar num objetivo, sem ter algo para que ele possa realmente traçar seus caminhos. Então, a gente vai percebendo aí o tamanho da responsabilidade que nós também estamos acometidos com vários sintomas também, ainda, porque nós ainda estamos no período pandêmico ainda, né? E também tem um outro dado
dado que eu achei interessante é que 30% a Covid também é um fator de mudança, de trazer esses transtornos também, principalmente, por exemplo, quem teve Covid, 30% das pessoas que tiveram Covid vão, se não estiverem apresentando, poderão apresentar distúrbios do humor, ansiedade, indisposição, que é a fadiga crônica, problemas de memória e dores crônicas. Inclusive, um alerta, quem por acaso estiver com algum desses sintomas, né, que tiver tido a Covid, eles estão recomendando, porque esses dados são todos do Ministério da Saúde, eles estão recomendando que procurem o serviço médico, tá? O quanto antes. E aí a gente pergunta, e agora? Diante de tantos desafios, que junto com esses desafios, nós iniciamos, né, no novo normal, começando com o ensino remoto, com inúmeras dificuldades que já foram relatadas aqui, que foi agravando esse índice de doença mental, principalmente nos professores, porque tiveram que conviver com a tecnologia, tiveram que conviver com uma dupla jornada, era trabalhando em casa, cuidando dos seus filhos que também estavam em casa, e ainda nesse ensino digital que foi, de uma certa forma, foi outro desafio, né? Então, o professor que já vinha trazendo esse quadro, ele agravou, né? Ele agravou. Inclusive, 2021, dados da Nova Escola, uma pesquisa da Nova Escola, colocou-se que em 2021, 72% dos professores estavam acometidos por doenças mentais. 72%, olha o índice. Agora, em 2021, final de 2021, aliás, início agora de fevereiro, foi fevereiro agora de 2022, a Nova Escola, nova pesquisa, colocou que 49% dos professores estão aptos, né, estão com a sua saúde mental equilibrada, né? E o que é a saúde mental? Qual é o conceito de saúde mental? Segundo a Organização Mundial de Saúde, refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a comunidade. Certo? Então, 49% dos professores estão com esta condição, segundo os dados da pesquisa. E aí eu convido vocês a fazer uma viagem no interior pelo seu interior, observando, né? São pontos de reflexão, observando como está a sua saúde mental. Como estão suas emoções? Você lida bem com as emoções? Você consegue ter esse equilíbrio? O universo tem polaridades, né? Tem polaridades. Então, só que essas polaridades, elas se complementam. Positivo, negativo, masculino, feminino, dia e noite. E precisamos de encontrar esse equilíbrio. E a gente tem o equilíbrio emocional, a gente consegue ter essa inteligência emocional para que a gente chama de resiliência, né? No sentido de que onde você passa por dificuldades nesse sentido e consegue ultrapassar esses obstáculos e dar continuidade com produtividade naquilo que você estava realizando,
Isso é uma resiliência e é uma habilidade, né? Uma habilidade perpassar por esses desafios e permanecer saudável, né? Que não é para todos, infelizmente não é para todos. E que se não buscam os recursos, tem recursos? Tem. E esses recursos, quando eu coloquei aqui no início, alto amor, perpassa por você mesmo. É você mesmo procurando. Se você identificou, né, algum desses sintomas dos quais a gente relatou aqui, né, principalmente a questão, porque o que acontece? Se você está com insônia, está irritado, está com esta fadiga, com esse cansaço físico, esgotado, né, fisicamente e mentalmente, busca uma ajuda. Primeiro é você identificar isso em você. Quando eu falei, vamos fazer uma viagem pelo seu interior, é no sentido de você olhar, conhecer, porque tem muita gente que, se você perguntar, como você está? Tô bem, né? Então, eu tô bem, mas ele não fala como que ele está emocionalmente. Ah, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, hoje eu estou, né? Porque são emoções básicas que a gente, os seres vivos, aliás, os animais já nascem com essas emoções, né? E aí conseguem lidar tranquilamente, os animais, né? O que acontece? O animal encontra um com o outro ali, brigam, né? Uma onça que briga com um cachorro, e aí a onça machuca o cachorro, e digamos que o cachorro consiga se salvar. Vamos pensar por essa lógica, pensamento positivo, né, gente? Então, o cachorro se salvou, mas ele vai ficar com mágoa da onça? Ele vai ficar com aquele espírito de, você vai me pagar, você vai ver só o que eu vou aprontar para você, né? Não, simplesmente ele passa por aquela experiência e segue. O fluxo da vida dele continua. A onça, ela vai ficar se culpando. Ai, gente, por que eu fiz aquilo com o cachorro, né? Ela vai ficar ruminando essa situação. Os animais, vocês já viram algum animal ficar ruminando mesmo essas emoções? Não. Eles experienciam e o fluxo da vida deles segue. O ser humano, ele fica, né? É a mágoa do outro, a questão da culpa, né? Não tira o chicotinho da mão. Não tira o chicotinho da mão, porque se tem culpa, tem punição, né? Se tem culpa, tem punição. Então, por que eu fiz aquilo? Por que eu deixei? Gente, mas por que eu agi daquela forma com esse aluno? Por que eu fiz isso, né? E aí coloca o chicotinho e começa a chicotear. E aí é onde precisa do alto amor, da autocompaixão, do alto perdão. E o que é isso? É aceitar o que fez, com a condição que fez, com a consciência que você tinha naquele momento, e trazer aquilo para dar um outro sentido naquilo. É ressignificar e não ficar pegado lá naquela coisa, naquele bloqueio, que vai bloqueando o seu fluxo de vida. É um bloqueio energético. Se você tem uma raiva e você não consegue liberar essa raiva, aquilo transforma em um estômago irritado, em uma dor de cabeça, em problemas, né? São as doenças psicossomáticas. Por quê? Porque não conseguimos liberar essas emoções. E tem gente que realmente tem dificuldade, porque não foi trabalhado. Nós não fomos trabalhados para lidar com o nosso emocional, né? Nós não tivemos essa ferramenta. E hoje, graças ao
conhecimento é que nós podemos desenvolver essas habilidades que são inerentes da inteligência emocional para que a gente possa lidar melhor com os conflitos, porque a gente vai ficar sem ter conflitos? Não. E os conflitos servem justamente para nos mostrar a nossa meta. Os obstáculos são aprendizados, né? Então, quantos aprendizados que nós não tivemos nessa pandemia? Quantas oportunidades de se reinventar? Quantas pessoas tiveram que conviver com a sua família e passaram situações difíceis, né? Foram várias situações porque começaram a despertar para o conhecimento, para essas relações. Quando a professora Joseli colocou que agora a gente precisa de ser fortes, unidos, pegar nas mãos mesmo. Sim, precisamos mesmo uns dos outros, sempre precisamos, e isso é saudável. Isso é saudável. Isso é trabalhar o coletivo. Segundo alguns especialistas, o sofrimento humano, ele é causado pelo VOI. O que é o VOI? Vaidade, orgulho e o egoísmo, né? Então a gente fica naquela competição de que eu sou melhor, de que eu faço, eu aconteço, eu dou conta, eu vou fazer melhor do que você, entendeu? Fica nessa competição, ou então você entra no orgulho, naquela autossuficiência, porque só eu que sei, só eu que, né? Ou então no egoísmo, que todos nós já sabemos. Então, no momento em que a gente conseguir liberar o VOI, pode ter certeza que nós ficaremos mais leves, né? Então, um dos pontos, o primeiro ponto em relação à questão da saúde é identificar algum sintoma e ter a coragem de buscar o serviço médico, né? Outra situação que vamos estar recebendo os alunos, né? A questão do acolhimento é fundamental, mas para que você possa acolher este aluno, acolher esta família, acolha você primeiro. É o alto amor, é o alto perdão, é a autocompaixão. Eu fiz o que eu dei conta. Eu fiz o que eu dei conta. Aquilo que eu não consegui fazer, eu vou fazer agora. Vou ver o que eu posso fazer. Mas não fique se culpando, não fique se martirizando e busque os seus recursos, né? Busque os seus recursos, busque as suas habilidades para estar trabalhando com essas emoções, né? Desapegue do passado, porque tem muitas pessoas ainda que ficam, se não tivesse acontecido isso, se na pandemia não tivesse acontecido isso. Nós estamos aí com várias situações pandêmicas que não precisa nem de estar relatando, que todos já conhecem, né? A questão do luto, quantas famílias que passaram aí sem poder velar os seus entes queridos, né? Desemprego, junto com a questão das estradas aqui, nós temos problema de fome, né? É a fome, são outras doenças graves que estão por aí, né? Que foram, diante da pandemia, foram ficando porque não tinha espaço para elas, né? Então, são alunos e famílias com todos aqueles problemas que já tínhamos e mais o sofrimento psíquico. Então, essa criança, esse adolescente, ele precisa de acolhida também, a família, né? De acolhida, porque esse mesmo sofrimento nosso é o dele também, porque é o sofrimento da humanidade. Passamos todos juntos, estamos passando, né?
eu já coloquei. Cuide do seu sono. O sono, se ele não é reparador, ele vai te trazer consequências, né? Ele vai te trazer. No outro dia você está indisposta, você está irritada, né? A sua imunidade baixa. Cuide da sua alimentação, atividade física, né? Atividade física. E atividade física não é somente a questão da caminhada, não. A caminhada resolve para o jovem, para o adolescente, né? A gente que já passou dos 20, é a questão de musculação mesmo, né? É questão mesmo de reposição, de tentar reativar aí a musculatura, porque não vem a questão, vem a osteoporose, vem a artrite, vem outras situações, além da atividade física contribuir na sua saúde mental, né? Foque no aqui e agora. Foque no aqui e agora. Atenção plena. Desenvolva sua atenção. Quantas vezes a gente está fazendo uma caminhada e está ali, fazendo a caminhada e, nossa, quando eu chegar em casa eu vou fazer o almoço, nossa, não sei se eu tirei a roupa do varal, eu tenho que ir no mercado porque está faltando arroz, tem que ir não sei o quê, né? Essa caminhada é saudável? Você tem que desenvolver a sua atenção plena para aquilo que você está fazendo. No momento em que você está tomando um banho, é uma oportunidade de relaxamento, né? Relaxe, se coloca, traga a sua mente, faça a respiração, aprenda a respirar. No momento que a gente faz pelo menos umas 3 respirações profundas, a gente desconecta, né? A gente desconecta mente e corpo desses problemas, desses entraves que a gente traz para a nossa vida. Então, dê aquela respirada embaixo do chuveiro e sinta a água, esteja com atenção plena no seu banho. Sinta as partes do seu corpo, sinta a bucha passando, sinta o sabonete, sinta o cheiro do sabonete. Tudo que você for fazer, traga a sua atenção. E hoje a nossa atenção, ela está mais desviada ainda, né? Porque ainda temos também a questão da tecnologia que tem que é todo mundo conectado em casa. Como é que fala? A comunicação em casa é via celular, né? O meu filho, busca isso. O meu filho, é na mensagem, né? Muitos utilizam, inclusive até na hora da alimentação, tá ali na sua refeição e tá ali no celular. Cadê a atenção plena para a alimentação? E hoje nós temos aí a obesidade, né? Nós temos a obesidade, por quê? Porque a pessoa não percebe nem o que está comendo, qual é o sabor daquele alimento, não tem tempo. Sabia que 49% do nosso tempo está no piloto automático? Nós estamos no piloto automático? Ou seja, estamos deixando a vida, nós estamos na janelinha, sabe? Na janelinha ali, olhando a vida passar. Porque também mais de 90% da população não vive, sobrevive, né? Sobrevive. O que é sobreviver? É ligar o piloto automático e vamos seguir, né? E vamos seguir. Então, traga a atenção plena, e temos várias técnicas aí para essa atenção plena, né? Nós temos o Mindfulness, né? Que é uma técnica de meditação. Temos a própria meditação, foco nas possibilidades. É a situação de que o ser humano ele se agarra no sofrimento, né? Ele se agarra no negativo. Olha, as aulas vão voltar, vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, entendeu? Olha, vai faltar isso, vai faltar aquilo, eu tô assim, eu tô, né? Então, é no negativo que a gente se apega. Às vezes a pessoa chega e fala, nossa, o dia tá lindo hoje. Você tá vendo dia bonito aonde? Vai chover, olha as nuvens que estão lá, né? Então, as pessoas negativas também, elas são propensas a se estressarem, a se esgotarem, a se sentirem pesadas, né? Vibrar na frequência